Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia no canal 9 da NET, também no YouTube e na Rádio Assembleia para conferir os impactos e também as soluções para esse período de pandemia da Covid-19. Obviamente, estamos tratando de diversos assuntos aqui, entre eles a campanha Junho Prata de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E por conta desse tema, a gente está trazendo especialistas para debaterem outras vertentes que dizem respeito também à saúde dos idosos. E hoje nós vamos falar de alimentação, vamos falar de nutrição, como ter uma velhice, né? Como ter uma terceira idade mais saudável. O nosso convidado dessa edição do Perspectiva é o nutricionista Anderson Rosbach. Ele é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Nutrição, é membro da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, coordenada pelo deputado Cabalmi, mas também é nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde, e é por isso que ele foi convidado para participar também junto com a gente aqui, debatendo a saúde dos nossos idosos. Anderson, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação e disponibilidade. Boa tarde, Lívia, eu que agradeço o convite, desejo uma boa tarde também aos ouvintes, aos telespectadores, né, e vamos aí trazer essa discussão extremamente importante. Bom, e antes da gente entrar no quesito alimentação saudável, primeiro eu gostaria de falar sobre essa situação da Covid-19. Os idosos, em sua maioria, estão em casa resguardados por explicações científicas que nós temos ouvido rotineiramente na mídia e também por outros especialistas. Essa alimentação, pelo fato de estarmos mais em casa, no caso do público idoso especificamente, ela tem que ter um cuidado especial? A gente tem que começar a evitar, de repente, atacar a geladeira com mais frequência ou evitar produtos processados? Qual que é a sua avaliação a respeito dessa questão da pandemia, Anderson? Os idosos já requerem uma atenção especial no dia a dia no que diz respeito à alimentação, né? Então, a gente recomenda uma alimentação saudável para toda a população, mas para a população idosa a gente sempre teve um olhar mais específico, porque eles sofrem mais os impactos das carências nutricionais também e das mazelas da má nutrição. E nesse período, né, de pandemia de Covid-19, a gente se preocupa novamente. Então, são dois agravantes para a população idosa, porque os idosos fazem parte do grupo, né, que está mais vulnerável à morbimortalidade por Covid. É extremamente importante que a gente tenha, nesse momento, um olhar mais atento para a alimentação do idoso, então, justamente porque, né, a gente, por preconizar essas medidas de distanciamento social, e a gente tem que evitar ir ao máximo aos locais de compra de alimentos, né, então, preocupar quem que vai ao mercado para o idoso, quem que vai fazer essa lista de compra para o idoso, quem que vai planejar o cardápio para o idoso, para você saber o quanto de alimento que você vai comprar a cada vez que você for ao mercado, para você não ficar indo com uma exposição maior, né? E também, quando esses alimentos chegarem em casa, quem que vai fazer a limpeza, a asepsia desses alimentos, para que não traga o coronavírus, o Covid-19 para dentro da casa do lar do idoso, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha algumas noções e estimule noções de higiene, de sempre descartar as embalagens dos alimentos antes de entrar em casa, evitar comprar alimentos industrializados, o que a gente chama de ultraprocessado, que são aqueles alimentos que é formulado pela indústria e não tem nada de saudável, né, muito rico em sal, gordura e açúcar. Então, preferir esses alimentos in natura, né, que são as verduras, legumes e frutas, também fazer higienização ao chegar em casa, quando for guardar na geladeira, limpar, lavar e sanitizar esses alimentos. Se você for guardar numa fruteira, tirar essa embalagem primária, né? Então, são recomendações que a gente já faz no dia a dia, que agora a gente precisa ter um olhar mais específico. Anderson, aqui como jornalista, a gente sabe de tudo um pouco, mas perguntas a gente recebe assim aos montes. Inclusive, eu quero aproveitar a sua participação com a gente
Você tocou na situação da sanitização, da limpeza e higienização dos alimentos, e já chegou essa pergunta até mim, e eu tenho essa curiosidade. Agora, com essa popularização do álcool em gel 70, né, ou do álcool 70 líquido, ouvi dizer que tem gente limpando legumes, verduras com álcool 70. Isso pode? Como é que a gente tem que higienizar esses alimentos? Surgem muitas dúvidas, né? E algumas recomendações surgem na internet, né? Nessa era de fake news, e algumas coisas são propagadas sem base, né? O que a gente recomenda mesmo é lavar em água corrente, tirar todos os resíduos que você encontrar, que sejam resíduos que sejam possíveis de ver, né? Que sejam visíveis, e deixar em solução clorada, 1 colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água, deixar o alimento ali por 15 minutos, pelo menos de 15 minutos a meia hora, e depois lavar em água corrente de novo e secar bem esse alimento. Isso você já está fazendo uma boa higienização e não precisa passar álcool gel no alimento. Tá? Eu fiquei imaginando, né, a gente chegando do mercado, passando o pano com álcool na casca da banana, né, na casca da maçã, mas está aí dada a dica. Anderson, falando para aquelas pessoas que estão em isolamento, os idosos ficam muito tempo parados, né? São já sedentários, muitos deles. Que tipo de alimentação a gente deve priorizar, por exemplo, pensando que vamos ficar mais tempo em casa parados do que nos movimentando? Para a gente fazer a recomendação de alimentação saudável para a população idosa, a gente tem que levar em consideração 2 fatores, né? Primeiro que a questão da dentição, da dificuldade de mastigar, de deglutir o alimento que o idoso vai adquirindo com o tempo, que são processos fisiológicos naturais, e também o idoso, com o tempo, vai perdendo o paladar, então o paladar vai sendo diminuído, então ele perde interesse pelo alimento por não sentir tanto gosto. Então, diante dessas duas informações, é importante a gente trazer alternativas que a gente consiga praticar em casa, né? Por exemplo, sempre procurar alimentos mais frescos, né? Então, frutas, legumes e verduras serão sempre a primeira opção. Mas e se o idoso não consegue, por exemplo, mastigar uma maçã, né? Por conta de problemas de dentição, fazer um suco da fruta, então, fazer uma vitamina. Se ele não consegue comer um alimento mais sólido, fazer um purê, uma sopa com caldo, mas com legumes, verduras e frutas e carne. Então, dentro de uma refeição que contemple todos os grupos alimentares, então a gente tem que preconizar, né, que no almoço, por exemplo, tem uma fonte de carboidrato, e aí você pode pensar no arroz, na batata, na mandioca, ter uma leguminosa do tipo feijão, ervilha ou lentilha, uma fonte de proteína também, uma carne, frango, peixe e verduras. Se esse idoso ele não consegue comer um prato de uma consistência mais sólida, que você transforma esses alimentos numa consistência que seja mais agradável e que vai ter uma melhor aceitação para o idoso. É sempre muito importante consultar o idoso, ver o que ele quer comer, o que ele tem vontade, também propiciar essa autonomia nas escolhas dele, né? Trazer essa importância, colocar ele também como protagonista da sua própria alimentação, não a gente apenas dizer o que ele tem que comer, né? Porque senão ele acaba também ficando desestimulado. A gente tem que devolver a importância para o idoso, né? Sim, e agora falando sobre idosos, sejam eles isolados ou não, né? Estejam eles em casa ou se movimentando, existe algum tipo de nutriente que com o tempo a gente perde e que com a alimentação dá para repor, inclusive fazer opção por esses alimentos, e que com a idade a gente perde determinado nutriente? E que nutrientes seriam esses? Eu só quero puxar um ganchinho, porque eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Então, quando a gente fala de comer mais alimentos in natura, né, as frutas, legumes e verduras, a gente tem alimentos com baixo teor de caloria, né? Então, para quem já não está se mobilizando, né, e aí acaba se tornando um pouco mais sedentário, então você comer alimentos excessivamente calóricos não é alternativa, né? Então, sim, quando a gente fala de comer verduras, legumes e frutas, já são alimentos com baixo teor de caloria, mas extremamente nutritivos, então, que deve ser estimulado para o idoso nesse momento. Para quem está sedentário, né? Também, né? Extremamente importante. Para o idoso, é extremamente importante a gente pensar em sódio, tá? É extremamente importante pensar em cálcio, né? O idoso tem uma propensão muito grande a ter osteoporose, né? Então a gente tem que estimular
é o consumo de alimentos fontes de cálcio, e aí a gente tem que pensar em leite, queijo branco, iogurte, tá? Descartar, em alguns casos, se o idoso já tiver alguma patologia associada, né, do tipo hipertensão, diabetes ou dislipidemia, que é o nível de gordura no sangue alterado, a gente não recomendar e não ofertar queijos amarelos ou leite integral, mas sempre preferir uma versão desnatada para que tenha a fonte de cálcio, mas não tenha a gordura saturada, né? É importante também pensar em ferro, né? Alimentos fontes de ferro para o idoso. Então, carne vermelha, magra, né? Vegetais verdes escuros, sempre associado a uma fonte de vitamina C para ajudar a absorver mais esse ferro. Também para ajudar a absorção do cálcio, é importante o idoso tomar um pouquinho de sol durante o dia. Claro que não vai ser um sol do meio-dia e não vai ficar um tempo longo exposto, mas a exposição ao sol, uma temperatura mais amena, ajuda a ativar a função da vitamina D, que ajuda a captar e fixar o cálcio. Nesse momento de pandemia, a gente observa a importância da família, justamente para garantir, né, uma rotina mais saudável, uma alimentação adequada para os idosos, inclusive quando esses idosos eles enfrentam aí algumas dietas específicas por conta de diabetes, colesterol alto, de repente uma hipertensão, outros problemas de saúde. Qual que é o papel dessa família? Qual que é a importância de que todos estejam ali colaborando para que esse idoso consiga fazer uma alimentação adequada? Com o tempo, a gente foi perdendo o hábito de todo mundo sentar à mesa e todo mundo preparar a refeição junto, de ter receitas de família, né? Então, nesse momento, até o nosso guia alimentar para a população brasileira, um guia elaborado pelo Ministério da Saúde, recomenda que a gente desenvolva e partilhe habilidades culinárias, né? Então, é nesse momento que a gente lembra que, até um tempo atrás, os livros de receita da vovó era passado de geração para geração, né? Então, é importante, nesse momento, resgatar isso, né? Então, trazer o idoso de volta para o papel de partilhar habilidades culinárias, né? Então, consultá-lo, né? Como que você fazia tal coisa? Passa a receita do seu bolo, vamos fazer o seu bolo. Então, devolver esse hábito para a mesa do brasileiro é extremamente importante. E por isso que nessas condições específicas que você está dizendo, é extremamente importante que volte a valorizar esse hábito. Porque se o idoso não pode consumir fritura, por exemplo, né? Fritura não faz bem para ninguém, mas vamos pegar o exemplo da fritura. Se o idoso não pode comer fritura porque o colesterol dele está elevado, né? Então não dá para a gente fazer uma refeição separada para ele e a restante da família comer a fritura, né? Porque você vai, daquela mesa ali, você vai fazer com que o idoso ele entre em contato com aquele alimento que ele não pode comer, mas ele vai ser difícil sozinho evitar. Então é importante que toda a família adote hábitos alimentares saudáveis para que o idoso ele consiga seguir melhor um plano alimentar, uma prescrição dietética que tenha dado para ele, ou até mesmo as orientações para uma alimentação saudável, né? Então a família precisa comprar essa ideia de todo mundo mudar o hábito alimentar em prol da melhoria do hábito do idoso, até mesmo porque o idoso, como eu disse, ele já vai perdendo apetite. Quando todo mundo se alimenta junto, esse apetite ele volta, né? Você sente mais prazer em se alimentar de uma forma melhor quando você está partilhando esse momento e está tornando esse momento da refeição algo mais agradável, né? É extremamente. Então a gente deixa de focar apenas na alimentação saudável como algo estritamente ligado a nutrientes, mas todo esse hábito que a gente entende que envolve a comensalidade no momento da alimentação. E é interessante como a gente discute essa questão da saúde do idoso, um tema se conecta ao outro. Essa situação da correria do dia a dia, das pessoas não terem mais tempo de sentar à mesa para fazer uma refeição, né? Um café da manhã, um almoço, um jantar apropriado, ali com a tecnologia tão próxima e ao mesmo tempo distanciando as pessoas umas das outras, e a correria também de trabalho faz com que muitas optem por produtos
mais fáceis, daqueles de pacotinhos que a gente abre e já come ali na hora, inclusive desenlatar, desempacotar. Os nutricionistas, eu tenho certeza que são muito contra esse tipo de conjugação verbal, né, na hora de escolher algo para comer. E para os idosos, esse tipo de hábito, ele pode ser muito nocivo. A gente pode dizer assim que é algo que tem que ser evitado de todo jeito, mas eu quero saber o porquê, né? Os alimentos processados, ultraprocessados, esses pacotinhos, eles fazem tão mal para a saúde da gente. Você falou muito bem, o tema de alimentação ela vai se conectando, né? No entanto que a promoção da alimentação adequada e saudável, ela é basicamente única, né? Os passos para uma alimentação saudável é basicamente um, e aí por ciclo de vida vai tendo algumas adaptações, né? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, isso que a gente está conversando agora é aplicável para qualquer pessoa. Claro que a gente está trazendo aqui uns nuances para a população idosa, né? E você também falou muito bem, né? Porque a gente evoluiu socialmente em mais trabalho, a sociedade as mulheres estão trabalhando mais, né? A população está mais urbana, mas isso trouxe alguns prejuízos, né? Então a gente começou a comprar mais comida pronta por falta de tempo, né? Então isso é que a gente chama de transição nutricional. Então a nossa população ela se tornou mais obesa hoje. Campo Grande é uma das capitais com maior índice de obesidade, 60% da população de Campo Grande está com excesso de peso, tá? E a população idosa está nesse bolo, e justamente por consumir mais alimentos prontos, né? E quando a gente fala de processado e ultraprocessado, a gente está falando de um alimento altamente rico em sal, né, sódio, gordura e açúcar. E por que para a população isso é perigoso? Porque são calorias vazias, né? Então, estou me alimentando, mas não estou nutrindo. Então, falta vitaminas, falta minerais, falta fibra. E para a população idosa, é duplamente danosa. Por quê? Com a idade, as chances de desenvolver algumas doenças crônicas são maiores, né? Principalmente diabetes e hipertensão, tá? Demais doenças cardiovasculares. E esses alimentos, eles são extremamente perigosos por conta da alta quantidade de sódio e da alta quantidade de gordura e da alta quantidade de açúcar que contém nesses alimentos para conservação, para aumentar a palatabilidade desses alimentos. E aí é um outro perigo, porque além desses ingredientes, desses alimentos industrializados que são danosos, né? Os idosos tendem a achar esses alimentos mais gostosos, mais saborosos. Por conta da bomba de sabor, eles conseguem ter mais a percepção do sabor do alimento, que é aquele que no dia a dia, às vezes, ele não consegue sentir tanto o paladar do arroz e do feijão, porque coloca uma quantidade menos de sal, do que daquela pizza congelada que compra, que é extremamente rica em sódio, que o sabor é extremamente gritante, porque vai ter gordura trans, vai ter mais conservantes, mais corantes e demais aditivos que vai deixar esse alimento com muito mais, um sabor mais realçado, né? E como é que dá para a gente deixar essa comida do idoso mais gostosa, sabendo que muitas vezes ele tem restrição de sal e de açúcar? A gente pode contar com temperos? Quais são as dicas aí nutricionais para realçar o sabor dessa comida caseira? Eu acho a melhor saída, primeiro é sempre perguntar para o idoso o que ele quer comer, o que ele está com vontade, né? Isso já desperta. E também contar com os ingredientes que a gente tiver em casa, com os condimentos naturais, né? Então, em vez de abusar do sódio, do sal, pegar um manjericão, um alecrim, uma manjerona, mais alho, mais cebola, até mesmo porque, se você pegar o alho tem antioxidantes que ajudam muito no sistema cardiovascular, né? Então, tem muitos condimentos que, além de dar sabor, né, também conferem saúde. E então é extremamente importante valorizar esses ingredientes, né? Em preparações doces, colocar menos açúcar e colocar um pouco mais de canela, cravo, sabe? E variando nas possibilidades de alimentos. E você também pode até plantar isso em casa, né? Para você sempre ter um tempero mais fresco, né? Eu costumo dizer que num pequeno espaço, em casa, em latas, em caixas, até mesmo hoje em dia, nos muros, você consegue plantar, fazer uma horta e ter alguns condimentos em casa que você pode ir pegando no dia a dia ali, que é muito mais fresco, muito mais saudável e também extremamente saborosos.
Sim, lembrando que todos vamos envelhecer. Às vezes as dicas também se estendem ao público mais jovem, aos parentes desses idosos. Sim. Acredito que todos podem entrar em um ritmo de alimentação bacana, né, e garantir mais saúde na mesa. Anderson, agora sobre aí alguns mitos ou verdades a respeito também da nutrição do idoso. Muita gente acredita que o idoso, por estar numa idade mais avançada, não absorve os alimentos, né, as propriedades dos alimentos como os mais jovens e já entram com suplementação. Isso é regra, a suplementação ela tem que ser estudada caso a caso, não pode ser utilizada sem orientação. Qual que é a sua recomendação para isso? A gente tem que pensar que a suplementação ela é um plus, né? Então, aquilo que eu não consigo adquirir, absorver, ingerir na forma de alimento, eu suplemento. E isso é muito individualizado, né? Então, a gente tem que saber direitinho a faixa etária, né, em que esse idoso se encontra, a partir de 60. Então, qual é a quantidade desse determinado micronutriente que eu vou prescrever, eu vou indicar, né? Se eu não estou conseguindo via alimentação, então o quanto além disso que eu vou suplementar? Então não dá para a gente ter uma regra tabelado do quanto de suplemento a gente vai dar para todo mundo. Isso é individualizado. Então a gente vai até em farmácias às vezes, isso acontece comigo, né? Você chega e fala assim, eu tô resfriado, eu quero um antigripal. Então leva esse suplemento aqui também. Então não dá, porque isso é individualizado, não dá para a gente sair consumindo suplemento alimentar aí como se fosse bala, chiclete, né? Na dúvida, o profissional deve ser consultado, né, Anderson? Exatamente. Na dúvida tem que consultar um profissional, isso é individualizado, isso tem que ver também se está comprovado que há uma carência nutricional, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de consumir mais alimentos fontes de cálcio, mais alimentos fontes de ferro, a gente está prevenindo osteoporose, está prevenindo anemia, mas a gente também pode tratar. Mas para tratar, a gente tem que saber de um exame, como que está as carências. Então, até mesmo para uma suplementação, é importante ter um diagnóstico, ter um exame que me dá ali as possibilidades para que eu venha suplementar e não fazer um consumo e até mesmo gasto excessivo com algo desnecessário, né? Vale destacar que alguns nutrientes, o nosso corpo pode fazer estoque, e aí eles podem ser tóxicos, como vitamina A, né? Se você consumir além do que você necessita, causa uma toxicidade, e também alguns acabam sendo desnecessários, porque o seu corpo nem consegue absorver, como vitamina C em excesso, por exemplo, você está jogando fora. Ao comprar esse alimento ingerindo, você não está trazendo nenhum benefício para o seu corpo se você estiver consumindo além do que o seu corpo necessita. Então, para cada idade, individualidade, existe uma quantidade aí que a gente tem que avaliar cada caso. Dicas muito boas, ainda mais porque as prateleiras estão recheadas dessas vitaminas e também dos suplementos. E as dicas foram muito boas, porque as prateleiras dos mercados e das farmácias estão recheadas dessas vitaminas e também dos suplementos. Muita gente acaba comprando no impulso sem nenhuma recomendação. E Anderson, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que foi muito interessante em relação a esse comportamento dentro de casa e uma alimentação adequada que esse idoso possa ter, com apoio, obviamente, da família, fechar com aquelas dicas mais importantes, fundamentais, justamente para que a gente não se desmotive, porque eu acredito que a motivação também de ter uma comida boa, atraente na mesa, que faça bem, ela faz perdurar o hábito da alimentação saudável e manter o hábito aliado aí também aos alimentos de qualidade in natura, como você disse, mas para fechar, então, dar essas dicas para a gente. Algo que para o idoso a gente tem que ter muito claro também é a questão da água, né? A gente tem que estimular o consumo de água para a população idosa. Eles têm a tendência também a deixar de consumir água. E é extremamente importante, em média de 2 a 3 litros por dia, tá? Para a gente aqui que é de Mato Grosso do Sul, tem o hábito cultural de tomar o tereré, ele tem que tomar um certo cuidado, porque o utensílio, né, utilizado para o tereré, ele dissemina a propagação, né, do coronavírus. Então, toma muito cuidado com o tereré. A gente não recomenda compartilhar,
a bomba nem nada. Então, ser crítico com as informações que lê em rótulo de alimentos. Tem alimento que a gente olha que tem ali uma propaganda de que é saudável, e aí você vai olhar profundamente, aquele alimento não é saudável, né? Como a gente já viu várias vezes em algumas propagandas que pegam pizza, lasanha congelada e tá ali dizendo que é uma receita saudável. Então, assim, como que vai ser uma receita saudável se lá no mercado, na prateleira do mercado, aquilo ali vai durar meses? Então, tá cheio de aditivo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente compra. Também a gente planejar as refeições, né? Então, ver o que eu quero comer naquela semana, quais alimentos eu vou usar, para a hora que for ao mercado já comprar tudo aquilo ali, para não haver desperdícios, né? Extremamente importante, então, valorizar os alimentos in natura, né? Consumir mais verduras, legumes e frutas, sempre da estação, sempre da época, preferindo sempre os produtores locais, a agricultura familiar, valorizar isso, né? Para estimular o comércio local também, né? E evitar desperdício, então aproveitar o alimento na sua forma total, o que der para aproveitar de casca, de talos, não desperdiçar, não jogar fora, sempre dá para fazer um bolo ou um ensopado, né? Evitar ao máximo os alimentos industrializados, os processados, aquilo que a gente já vem praticamente pronto do mercado, então deixar isso para o último caso. A gente não fala que é proibido consumir porque a gente não tem esse poder nem deve, né? As pessoas têm autonomia, mas a gente estimula que isso não faça parte da refeição do dia a dia porque não é saudável, né? Então, e naquele momento que bate uma ansiedade, só assim também para ajudar nesse fechamento aí do nosso contexto de alimentação saudável, às vezes as pessoas sentem falta de comer, beliscar alguma coisa durante o dia também. É importante sempre entender qual é a causa da ansiedade para tratar essa causa, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente também não pode ser muito restritivo. Porque se você, naquele momento de ansiedade, você sentiu vontade de comer um pedaço de chocolate, e aí eu vou lá e digo para você assim, Lívia, tira o chocolate e come a maçã. Então, você comeu a maçã, você ainda vai continuar com vontade de comer chocolate. E aí, quando você for comer o chocolate, você não vai comer um pedacinho, você vai comer a barra. E você já vai ter comido a maçã. Então, a recomendação que eu faço, que eu gosto muito, é de pensar, eu estou ansioso, eu quero comer um chocolate, então que eu tenho um chocolate um pouco menos danoso em casa, se tiver um com mais cacau, melhor, mas eu vou lá e como um pedaço e tento me satisfazer com aquilo, sabe? E tento, se eu continuar com fome, aí eu vou para uma fruta, preparo uma salada, vou para sempre alimentos in natura, né? Mas, assim, ser muito restritivo, do tipo, eu estou com vontade de comer esse doce porque eu estou ansioso, mas eu não posso porque eu vou ganhar peso, ou eu estou extremamente preocupado, isso aumenta a minha ansiedade e aí até posso ter um efeito rebote. Em vez de eu comer um pedacinho de chocolate que traria uma satisfação, eu vou acabar comendo a barra inteira, né? Então, restrição não é o caminho, tá? Eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Sim, então a gente teve várias dicas muito legais. Eu quero agradecer aqui o Anderson Rosbach, nutricionista. Ele é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Nutrição, também é membro da Frente de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, é nutricionista profissional da Secretaria de Estado de Saúde, batendo esse papo com a gente nessa série de entrevistas a respeito do Junho Prata, mais dicas que são para os idosos, só que para toda a população eu acredito que valha o recado. Então, obrigada, Anderson, pela sua disponibilidade mais uma vez e seja sempre bem-vindo ao Perspectiva. Muito obrigado, Lívia, pelo espaço. Como você disse, são recomendações específicas para idosos, mas vale para toda a população, né, que queira ter um hábito alimentar mais saudável, também porque vai ajudar o idoso, né, e eu me coloco sempre à disposição de vocês aqui, que precisar, podem contar com o meu apoio, com a Secretaria, com a ASMAN, com a Frente, com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável também. Então é isso. Obrigado e um abraço a todos aí que estiveram prestigiando a gente. E se você curtiu o nosso bate-papo, não deixe de compartilhar o link do Perspectiva com todos os seus familiares e seus amigos. Nós estamos fazendo aí uma série de entrevistas com profissionais das mais diversas áreas sobre esses momentos de pandemia e também como a gente enfrentar essa época de Covid-19 com mais tranquilidade e mais saúde. Um beijo para todo mundo, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.